Bem, endocrinologia pediátrica acaba sendo o terror de muita gente, né? Porque, principalmente quem faz adulto, a prova é para endocrinologia do adulto, né? E acaba não vendo na sua prática endopediatria. Mas eu costumo dizer que as questões não são nada do outro mundo, não. São questões relativamente simples, uma ou outra é que eles dificultam um pouquinho. Né? E eu acabei trazendo uma que dificultou um pouquinho, que acabou até sendo uma casca de banana, né? E que não foi a primeira vez que eles fizeram isso na prova. Então, foi a questão 67 da parte de pediatria. Uma menina de 5 anos chega ao consultório com queixa de sangramento vaginal há 3 dias. A mãe relata que tem observado aumento do volume mamário há 3 meses. Há 1 ano, sofreu uma fratura de tíbia sem trauma aparente. Sem outras queixas. Ao exame físico, observa-se peso no percentil 50, a estatura no percentil 75, né? Então, aparentemente está havendo uma aceleração aí do crescimento, e um estágio puberal M2, né? Então, aqui já começou a telarca e teve esse sangramento vaginal. Tudo com aceleração da velocidade de crescimento. Então, tudo caminhando para uma puberdade precoce nessa menina. Exames mostram o estradiol elevado, as gonadotrofinas em níveis não detectados. Então, realmente, já pensando na puberdade precoce, com estradiol alto, gonadotrofinas baixas, então já direciona você para uma puberdade precoce periférica, certo? Idade óssea compatível com a cronológica, entretanto, com presença de um cisto ósseo na porção distal do metacarpo. Qual das alternativas abaixo apresenta exames que devem ser solicitados na avaliação da paciente e a razão correta desta indicação? Então, parece uma questão de puberdade precoce. Então, essa menina está tendo uma puberdade precoce. Mas no meio disso, tem 2 questões ósseas aqui. Uma fratura em tíbia e fala no cisto ósseo. Sobre o que exatamente essa questão? Você tem que saber qual é a principal hipótese diagnóstica dessa menina para poder responder a questão. E a principal hipótese, a causa de puberdade precoce periférica, né, que está associada a uma lesão óssea, é a síndrome de McCune-Albright. Né? A síndrome de McCune-Albright é uma mutação que envolve esse receptor aqui acoplado à proteína G do tipo alfa-S. Né? É uma mutação ativadora do gene guinase que expressa essa proteína. Né? Quais são os hormônios que agem nesse tipo de receptor? Vários hormônios proteicos, né? Uma proteína de membrana, né? Que vai agir através dessa alfa-S aqui, e os hormônios proteicos, que não conseguem atravessar a membrana, precisam desse receptor ali na membrana para poder agir. Então, TSH, PTH, GHRH, ACTH, FSH-LH, age através desse receptor. Se esse receptor está hiperativado, está com a mutação ativadora, ele vai agir independente de estímulo. Né? Então, independente do TSH estimular a tireoide pode estar hiperestimulada. Independente das gonadotrofinas estimularem as gônadas, num menino ou numa menina, essas gônadas podem estar hiperestimuladas. Então, essa doença, caracteristicamente, vai dar endocrinopatias caracterizadas por hipersecreção. Então, um hipertireoidismo, devido à ação excessiva do GHRH, pode ter um gigantismo, né? E pode ter, devido à ação exagerada do FSH-LH, uma puberdade precoce. E a puberdade precoce é a endocrinopatia mais comum da síndrome de McCune-Albright. E é uma puberdade precoce, caracteristicamente, periférica, porque é a gônada, né, que está hiperativa. O eixo central ele vai estar, na verdade, inibido pela hiperativação da glândula ali periférica. Tá? Só que essa síndrome McCune-Albright, essa mutação, ela não acomete apenas glândulas endócrinas. Né? Ela pode também estar presente na pele e, caracteristicamente, levar a manchas de café com leite, que no caso não foi citado nessa menina. Geralmente fica mais fácil quando se coloca esse dado no exame físico, eles omitiram essas manchas de café com leite. E pode dar displasia fibrosa óssea. Né? Esta é a tríade clássica da síndrome McCune-Albright. Essa displasia fibrosa óssea pode ser expressada como um cisto ósseo. Né? E a menina tinha uma puberdade precoce periférica e um cisto ósseo, que pode ser exatamente essa displasia fibrosa óssea. Ah, Eric, então aquela fratura que ela teve foi por culpa dessa displasia fibrosa? Não. Né? Porque a displasia fibrosa ela não vai levar geralmente à fratura. Né? Por que essa menina provavelmente fraturou? O que acontece é que esse osso fibrótico, esse osso displásico, ele pode sintetizar em excesso esse hormônio chamado FGF23. Né? O FGF23 é um hormônio fosfatúrico, que quando em excesso age nos túbulos renais, aumentando a excreção de fósforo e, consequentemente, levando a uma hipofosfatemia,
O excesso de FGF23 está presente na fisiopatologia das principais causas de raquitismo hipofosfatêmico que acomete a criança. Então, quando você tem uma criança suspeita de raquitismo hipofosfatêmico, muito provavelmente é por excesso de FGF23. E a síndrome do Macuno-Bright pode vir associada a raquitismo por excesso dessa produção de FGF23 por esse osso displásico. Né? Então, você pode ter realmente um raquitismo hipofosfatêmico. Então, nessa menina que tem a puberdade precoce periférica, que tem esse cisto ósseo que deve ser da displasia fibrosa, e que fraturou, essa fratura muito provavelmente é um raquitismo que ela pode estar desenvolvendo. Então, quando se pergunta, né, que exame ou exames devem ser solicitados na avaliação dessa paciente, né, aí a gente já lembra que ela pode estar com raquitismo, então eu tenho que avaliar o fósforo, porque pode haver sim hipofosfatemia. A resposta é a letra B. Aí vê como parece uma viagem, parece coisa que não tem nada a ver, né? Uma questão de puberdade precoce, no final você está pensando no raquitismo hipofosfatêmico. Né? E era isso mesmo, a pegadinha aqui é você ficar achando que tem alguma outra coisa, algum outro problema endócrino, e no final você tem um raquitismo associado. Mas vamos ver porque é que as outras estão erradas. Né? A letra A fala TSH e T4 livre para avaliação de resistência ao TSH. Você realmente, nessa menina, vai ter que pedir TSH e T4 livre, porque, como eu falei, pode ter um hipertiroidismo. Mas não é por resistência ao TSH. Na verdade, eu tenho uma hiperativação do receptor do TSH. É o contrário. Esse receptor está hiperativado. Letra C. Estronestriol para avaliação do tumor ovariano embrionário, nada a ver. Né? Aqui o que realmente deve ser pedido é o estradiol, que já está elevado. Né? Então, isso aqui não faz sentido. E a letra D, ACTH e cortisol basal para avaliação de possível resistência ao cortisol. Também aqui, você também pode investigar hipercortisolismo, porque você pode ter uma hiperativação do receptor do ACTH. Certo? Então, você pode, não vai ter resistência nenhuma nessa síndrome. E se tivesse uma alteração de receptor, não é do receptor do cortisol, é do receptor do ACTH que tá, porque ele é um receptor acoplado àquela proteína G alfa S. Certo? Então, é uma questão aparentemente difícil. Mas se você sabe o básico da síndrome Macuno-Bright, e cai muito Macuno-Bright na prova de pediatria, você sabe o básico, você consegue raciocinar bem e responder a questão.